Fala, devs, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre loop while condicionais. Vou começar falando sobre condicionais porque elas são a parte um pouco mais base para vocês aprenderem a programar, e depois eu vou falar um pouquinho de loop while. Bom, basicamente essas condicionais elas vão estar sendo atribuídas a variáveis ou estar dando condições ou estados para essas variáveis para que assim o programa possa continuar rodando e vai tomar decisões com base no que você estiver atribuindo aí. Bom, aqui tem alguns exemplos de como funcionam os condicionais associando a diferentes tipos de variáveis. Então, tem uma variável do tipo float aqui. Vocês vão pegando um pouco mais as coisas ao longo do curso, ao longo que vocês forem programando. Então, float aqui seria mais dos números. Então, aqui, basicamente, esse programa está perguntando o quê? Ele vai me perguntar quantos anos eu tenho, eu vou falar para ele quantos anos eu tenho, e ele vai me informar se eu tenho idade para dirigir ou não. E aqui eu coloquei que a idade tem que ser maior ou igual a 18 para você poder dirigir. Eu tenho 19 anos. Então aqui ele vai me retornar que eu tenho idade para dirigir. Só não tenho carteira, mas a idade eu tenho. Mas agora, se alguém mais novo do que eu perguntar se tem idade para dirigir, então, por exemplo, algum priminho, um irmão, algum amigo, fala que tem 16 anos. O programa vai retornar para a pessoa que a pessoa não tem idade para dirigir, que para esperar um pouquinho mais. Tem a variável string aqui, que é a parte escrita, que lê como um texto, né? Então, vai estar me perguntando qual a senha e tem que estar escrito exatamente o que eu atribuí aqui para ele me dar esse acesso. Então, se eu, por exemplo, escrever feadev em minúsculo, ele vai me dar acesso negado. Agora, se eu colocar aqui, então, feadev do jeito que é para ser, vai me dar esse acesso liberado. E a variável do tipo booleano, que basicamente ela vai falar sobre se a variável é verdadeira ou não, no caso, true or false. E dentro das condições, dentro das condicionais, basicamente tudo que para um programa estar rodando, para ele executar algum código, as coisas têm que ser verdadeiras. Você está falando curtindo o curso igual a true. Então, se verdadeiro, print o qual é else, no caso seria false, tentaremos melhorar. Aqui, como eu falei que curtindo o curso é verdadeiro, então o programa vai me devolver o who. Partindo aqui para os operadores aritméticos, é bem intuitivo, então, mas ainda assim é importante falar um pouco. Então, aqui soma, valor de mais comum, subtração, valor negativo, multiplicação e divisão, aqui multiplicação asterisco, divisão uma barra, para quem mexe com Excel é um pouco mais intuitivo. Aqui tem a divisão inteira, que são 2 barras. O que seria essa divisão inteira? 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas no caso o programa vai me tornar 2. Ele vai ignorar essa parte decimal. Tem a parte de resto também. Então a gente também sabe que 5 dividido por 2 não é uma divisão inteira. Então tem resto 1, né? Porque 2 mais 2 igual a 4. Não tem como adicionar um 2 numa divisão, nessa divisão. Então aqui sobra esse restinho de 1. E por fim tem a radiciação, que seria basicamente 4 elevado a 2, e se coloca 2 asteriscos. Então aqui rodando o programa, tá na ordem das coisas que eu coloquei para devolver pra gente. Então aqui vai ter 2 mais 2 igual a 4, subtração 2 menos 2 igual a 0, 3 vezes 3, 9, 9 dividido por 3, 3, divisão inteira de 5 vai me devolver 2, não 2,5, o resto de 5 por 2 vai me devolver 1, e a radiciação, 4 elevado a 2, vai me devolver 2. Aqui alguns dos operadores comparativos são bem intuitivos também, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual ou não igual. É diferente. Aqui agora alguns operadores lógicos. Então vai ser OR, AND e NOT. Basicamente, o OR tem que ser um, outro ou ambos. Então pensa que no diagrama de Venn ele ocupa tudo, assim. Pode ser qualquer uma das opções. Então, aqui, no dia de semana, se for domingo, vai estar aqui domingo, e meu programa está falando, se o dia da semana for sábado ou se o dia da semana for domingo, a loja vai estar aberta. Então, eu vou testar aqui. A loja está aberta, porque o dia da semana é domingo. Agora, se o dia da semana for segunda, o programa vai devolver que a loja está fechada. Por quê? Porque não vai ser nenhum nem outro. Então, pro OR eu preciso que para a função ser verdadeira, para me dar a função true e o programa vir aqui para esse if, tem que ser um, outro ou ambos. No caso, como segunda não é nem sábado nem domingo, então a loja vai estar fechada.
o AND vai ter que ser obrigatoriamente ambos. Então, por exemplo, minha idade aqui é 19 e o ingresso comprado é true. Então, eu preciso que minha idade esteja que minha idade seja maior ou igual a 18, menor ou igual a 35, e o ingresso comprado precisa ser true. Precisa que aconteça. Então, nesse caso aqui, eu tenho 19 e o ingresso é true. Então, vai estar me dando acesso permitido. Agora, se, por exemplo, alguém de 36, o acesso vai ficar negado. Por quê? Porque a idade é maior ou igual a 18, ou é maior que 18, mas é maior do que 35. Mesmo o ingresso comprado, então, como não está respeitando essa condição aqui, ele vai estar me dando acesso negado. Agora, vou colocar aqui de novo, tem 19 e o ingresso comprado vai ser false. Vou clicar aqui e ele está me devolvendo, então, acesso negado. E o not, ele basicamente vai inverter os valores. Então, aqui, 7, ele não está na lista, correto? Então, se eu colocasse, por exemplo, o meu número está sendo a variável número sendo atribuída ao valor 7. Se eu colocasse if número in números, ou seja, se esse número está dentro dessa lista, aqui não tivesse o not, ele ia me devolver esse else. Por quê? Porque ele não estaria respeitando a condição que eu coloquei aqui. Mas é que eu estou invertendo essa condição. Então, se ele não está dentro, é para me devolver isso daqui. Então, o número não está na lista. Ele inverteu a condição do in. Aqui a gente acabou de usar esse exemplo. Então, in e not in, se pertence ou não pertence, pode ser utilizado de várias maneiras aí. E é o que a gente usou aqui. Ele vai verificar se alguma variável está ou não dentro de uma determinada sequência. Pode ser, não precisa ser necessariamente numérica, pode ser uma lista de, por exemplo, uma feira. Então, morango, banana, abacaxi e laranja, também pode verificar isso. Tem alguns operadores de identidade, que seriam o is e o is not. Então, por exemplo, aqui A igual a lista de 1, 2, 3, B igual a 1, 2, 3. A e B são iguais? Sim, porque aqui está sendo 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, eles são iguais. Mas A e B são a mesma coisa? Então, tipo, A igual A. Então, no caso, a palavra não seria tipo, se eles são iguais, a palavra seria se eles são. Então, por exemplo, A é igual a B, mas A não é B. Então, por isso que quando eu clico aqui no programa, ele está me devolvendo true para a primeira afirmação. Tipo, A realmente é igual a B, mas A não é B. Aí aqui eu estou pegando uma terceira variável C e estou falando que C é igual a A. Então, C é A? Sim, porque eu coloquei aqui C é A. Eu atribuí o valor da variável A para C. Então, independente do que eu fizer aqui no A, C também vai mudar e vai ser A. B is not A. Então, eu coloquei is, eu usei lá o outro operador que a gente aprendeu, not. Então, realmente, B não é A. Então, também vai me devolver true. Agora, indo também para uma parte super importante, que vocês viram que a gente usou bastante ao longo dos outros códigos, foi a primeira coisa que eu mostrei assim, também para mostrar os tipos de variáveis. Então, if, or if, or else. É um pouco lógica a ordem, mas pense como se fosse uma cascata. Então, eu vou dar um if e uma condição. A gente viu vários exemplos. Se algo está ou não dentro da lista, se um número é maior, é menor do que o outro. Então, eu vou estar dando uma condição. E a partir se essa condição for verdadeira, ele vai executar todos os comandos que eu colocar aqui. E assim que ele acabar de executar esse comando, ele vai continuar o código. Elif é se eu quero colocar alguma outra condição também mais específica. Então, por exemplo, eu vou dar a primeira condição, vai executar. Se não tiver dentro dessa condição, vai para o elif. E aí, se tiver dentro dessa condição, vai executar o comando que eu tiver colocado aqui. E também vai para a continuação do código. Aqui, dei uma condição, não está dentro dela. Dei outra condição, não está dentro dela. Qualquer outra coisa vai para o else. Então, eu posso pegar e aí depois desse else, que acabar todos os comandos dele, vai por aqui. Pode ter mais de um elif, dependendo, porque às vezes você quer colocar 3, 4, 5 condições. Então, você vai if, aí elif, 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 e aí else, que é qualquer outra coisa que vai ser o que você não colocou aqui. Então, aqui um exemplo para vocês. Por exemplo,
vou perguntar aqui qual que é a minha idade. Eu tenho 19 anos. Então, 19, como o programa está lendo? 19 anos, que eu vou retribuir o valor da minha variável A. 19 anos é menor ou igual a 12? Não. Então, ele vai lá para o ELIF. 17 anos é menor ou igual a 17 e maior que 12? Também não. Então, a opção que sobra é que 19 anos é maior do que 17. No caso, seria 18 para cima. Então, se é maior do que 17, ele vai me retornar que eu sou um adulto. Agora, se algum adolescente pega e coloca, eu tenho 14 anos, vai retornar que eu sou adolescente, mesma coisa para criança. Tenho 8 anos de idade, vai retornar você é uma criança. Então, é assim que ele está lendo, é assim que funciona if, elif e else. Você pode ir atribuindo várias condições, então eles realmente são bem importantes e vão fazer com que o código vá valendo, mas é assim que o código lê e é importante que vocês entendam que ele vai primeiro respeitar a condição, ver se encaixa dentro da condição if, depois elif e por fim o else, e que o else engloba tudo que não está aqui dentro. Por fim, vou falar um pouco de loops while. Então, basicamente, loops são o quê? Loops são estruturas que vão permitir que você repita com que o código seja executado repetidamente. Então, por exemplo, você quer fazer uma contagem. Então, print 1, aí depois você vem print 2, aí print 3, e pô, você vai ter que ficar fazendo isso até o número que você quer. Dá certo, mas se você quiser fazer assim, 10 vezes, vai aqui 10 vezes. 1000 vezes, você vai ficar digitando 1000 vezes, não é nada prático. Então, o jeito que você pode usar é o last while. O last while, ele vai ficar se repetindo infinitamente até que a condição deixe de ser verdadeira ou que seja quebrada. Então, por exemplo, nesse caso, você quer esvaziar uma caixa. Então, você tem por exemplo, tem 6 bolinhas na caixa, você quer que devolva até dar 0. Ou, então eu vou colocar aqui, bolinhas vai ser igual a 6. Estou atribuindo esse valor a bolinhas. Então, eu vou colocar aqui while bolinhas menor while bolinhas maior do que 0, eu vou colocar aqui while bolinhas maior do que 0, print bolinhas. Aí, e depois eu vou colocar aqui, por fim, que bolinhas vai ser igual a bolinhas menos 1. Aqui, basicamente, como o programa leu. Eu tenho uma variável, essa variável é igual a 6. Bolinhas é igual a 6. Enquanto bolinhas for maior do que 0, o programa vai me dar o valor de bolinhas. Então, aqui bolinhas é 6. 6, por enquanto, é maior do que 0. Então, ele vai me dar o valor. Aqui, 6. Depois, ele vai colocar que bolinhas, o novo valor de bolinhas agora vai ser menos 1. Vai ser bolinhas menos 1. Então, o novo valor vai ser 5. Então, ele voltou pro last while. Então, ele pegou e colocou aqui 5. 5 é maior do que 0? Então, vamos imprimir 5 e agora vamos atribuir novo valor a bolinhas, que agora virou 4. 4 é maior do que 0? Então, vamos imprimir o valor e vamos atribuir um novo valor, que agora vai ser 3. 3 maior que 0? 2 maior que 0? Sim. 1 maior que 0? Sim. 0 maior que 0? Não. Opa. Então, agora não vai mais repetir essa estrutura aqui, não vai mais repetir o que está dentro desse bloco, porque essa condição aqui não é mais verdadeira, porque 0 não é maior do que 0. Então, ele passaria para a continuação do código a partir de agora. Outro exemplo aqui enquanto for verdade. Assim. Então, só para o laço ficar repetindo.
Então, eu vou pedir uma resposta para está gostando do curso? Se a resposta for sim, vai ser que bom que você está gostando do curso. Se não, o que pode melhorar. Então, a gente vai responder isso. Então, aqui, está gostando do curso? Sim. Uhul. Nesse caso, eu coloquei esse lower porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode pegar e responder sim, com letra maiúscula. Então, esse lower é para colocar tudo que a pessoa responder já em letra maiúscula para o programa conseguir entender. Então, mesmo com letra maiúscula, ele vai entender esse sim e vai me devolver o que eu quero. Mas, se for, por exemplo, eu pego e respondo que não estou gostando do curso, o que podemos melhorar? Quero mais aulas. Ele vai devolver obrigada pela sugestão. Então, eu expliquei para vocês porque que esse lower aqui, mas o que é importante para esse laço, para essa estrutura que vocês precisam entender, é para que serve esse break. Porque lembra que enquanto for verdade, a estrutura vai ficar se repetindo. Então, por exemplo, se eu tenho um código aqui e coloco while. Nossa, escrevi com raiva. Se eu coloco aqui while true e escrever tipo print feadev. Vai ter aqui, print feadev. Se eu escrever essa estrutura aqui, ele vai ficar imprimindo infinitamente feadev e nunca vai parar. Então, eu não posso fazer com que isso aconteça, eu não vou clicar aqui para executar, porque vai ficar rodando, talvez dê problema aqui no computador, mas basicamente isso que vai acontecer. Então aqui, esse break eu tô colocando por causa disso, porque se a resposta for sim e eu coloco who, ele vai colocar a resposta who e vai voltar aqui para a condição e vai ficar repetindo. Então eu vou colocar esse break, porque aí, assim que acabar que eu coloquei, ele vai parar e não vai voltar para o código, ele vai seguir o código normalmente. Bom, é isso, vocês conseguem pegando mais o jeito de acordo com o quanto vocês vão mexendo, mas essa foi a principal base que vocês vão precisar. Então, para as funcionais, para esse loop while, tem um outro tipo de loop for, que vocês vão ver aí um pouquinho mais para frente. Mas essa foi a aula de hoje, é isso. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição.